Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Na aula de geografia de hoje, vocês irão fazer atividades no caderno Net Saber, no livro Net Saber, das páginas 33 até a página 38. Essas atividades serão como se fosse uma primeira revisão para a prova, porque nós já terminamos a parte de geografia no livro integrado, então agora é importante que você faça as atividades no caderno Net Saber para revisar, ok? Bem, abre seu livrinho na página 33, coloquem a data em todas as páginas conforme você for fazendo a atividade, tá? Então vamos lá. No número 1, vocês precisam relacionar de acordo com as características das cidades, né? As cidades turísticas, as cidades administrativas, as cidades históricas, as cidades religiosas, cidades industriais, cidades portuárias, cidades universitárias e cidades comerciais. Caso você tenha necessidade ainda, pode consultar o livro. Ou uma outra dica que eu dou: faça um relacione primeiro e depois consulte o livro para que você possa corrigir caso tenha tido ainda alguma dúvida. Combinado? Na página 34, nós temos uma pesquisa. Então, vocês irão precisar desenhar ou colar imagens, né? Pesquisar imagens que mostrem, né? Que retratem as transformações da paisagem da sua cidade, as transformações que ocorreram. Não precisa recortar a imagem só da sua cidade. São imagens que vão retratar o que pode ter acontecido de transformações na paisagem da sua cidade. Por exemplo, minha cidade hoje tem muitos comércios, muitos prédios. Então você pode desenhar muitos prédios, você pode desenhar muitos comércios, ou você pode recortar imagens que vão retratar essas transformações, tá bom? E aí depois vocês irão escrever o que você acha, quais são as suas ideias sobre essas transformações. Vocês vão escrever ao lado de cada desenho, tá? Depois, em seguida, nós temos uma imagem de satélite, né? Que demonstra algo que aconteceu, um acontecimento urbano importante. Então, nós temos uma imagem de Contagem, né, em Minas Gerais, e uma imagem de Belo Horizonte. Aí vem a pergunta: a imagem de satélite retrata o fenômeno conhecido como conurbação urbana? O que é uma conurbação urbana? A conurbação urbana é a unificação da mancha urbana de duas ou mais cidades, né? Como isso acontece? Isso acontece de acordo com o crescimento geográfico. Então, esse processo, ele acaba dando origem à formação de regiões metropolitanas, né? De metrópoles. Então, essa conurbação, essa imagem de satélite, ela consegue transformar, ela consegue mostrar uma conurbação urbana. Vocês vão justificar, tá? Depois, na sua opinião, este acontecimento urbano é positivo ou negativo para a cidade? As conurbações urbanas são positivas ou negativas para a cidade? Por quê? Tá? Depois, na página 35, tem um texto para vocês lerem. Esse texto retrata os detalhes de uma feira livre. Alguém já viu uma feira livre numa cidade? Em Santa Cruz da Serra, nós temos uma feira livre, né? E aí, número 1, vem uma pergunta. Você acredita que as feiras livres são espaços que representam a interdependência entre campo e cidade? Vocês acham que as feiras livres retratam a dependência, né, do campo e da cidade? Justifique essa resposta. Por que vocês acham que o campo ou cidade vão depender? Vocês acham que nas feiras livres há essa ligação? Número 2. Quais são as facilidades encontradas pelos moradores nas feiras livres de sua cidade?
Bem, nós sabemos que nas feiras livres, né, existe um horário mais flexível, começa um pouco mais cedo ou pode terminar um pouco mais tarde do que o comércio da cidade. Nós sabemos que nas feiras livres há uma facilidade para pagamento. Nós sabemos que nas feiras livres os alimentos são mais baratos ou possuem descontos e também os alimentos são frescos. Então, depois de eu mencionar tudo isso, quais são as facilidades? E aí você pode escrever as facilidades que se encontram numa feira livre, tá? Número 3. Existem feiras livres em sua cidade ou bairro? Como elas são? Bem, se você mora próximo à Praça da Codora, existe feira livre. Se você mora próximo a Santa Cruz da Serra, existe feira livre. Se você mora próximo à Rua dos Coqueiros ali, existe também feira livre. E aí você vai dizer sim ou não e dizer como são, tá? Página 36. Nós temos 2 mapas com a movimentação de moradores entre os municípios da região metropolitana de Campinas, entre os anos de 2000 e 2010. Então, vocês vão observar aí como os moradores de Campinas, eles se movimentaram nos anos 2000 e nos anos 2010. E aí, todo mapa, obviamente, tem a sua legenda. No número 1 diz: quais são os fatores responsáveis pelo deslocamento populacional entre as cidades no Brasil? Por que as pessoas deslocam entre cidades? Por que elas saem de uma cidade para outra? Por qual motivo? Nós batemos nessa tecla ano passado, o ano todo, né? Nós sabemos que as pessoas se deslocam porque elas buscam atendimento médico, elas buscam melhores oportunidades de trabalho, elas buscam melhores oportunidades para estudo, elas buscam melhores condições de vida. Então, quais são os fatores responsáveis pelo deslocamento populacional? Por que a população se desloca? Você vai escrever aí. Número 2. No mapa acima, qual é a cidade que recebe maior quantidade de moradores? Então, você vai identificar qual é a cidade que recebeu. Se você observar a setinha, ela vai dizer o volume de deslocamento, né? Então, pela cor da setinha, vai te indicar qual foi a cidade que recebeu o maior número de moradores. E qual é a sua opinião sobre isso? Por que essa cidade recebe essa grande quantidade de moradores? Tá? É uma opinião pessoal, mas que tem a ver com o contexto do que está sendo estudado. Número 3. Esses deslocamentos entre cidades também ocorrem na cidade ou região onde você mora? Se sim, quais são os motivos dos deslocamentos? Então, esses deslocamentos entre cidades ocorrem aqui em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro? Isso ocorre? Por quê? Se sim, por quê? Tá bom? Número 4. Estes deslocamentos populacionais são exclusivos de países subdesenvolvidos? Justifique. Ou seja, esses deslocamentos, as pessoas só acontece isso nos países subdesenvolvidos? Aí você precisa justificar, tá bom? Pessoal, na página 37, nós temos as transformações das paisagens da cidade. E aí, nos espaços abaixo, vocês vão completar essa sequência desenhando as transformações do ambiente até chegar à realidade atual. Nós estamos falando de Salvador, né, na Bahia. Por que eu identifiquei isso? Porque o último desenho é o elevador Lacerda, um ponto turístico muito comum em Salvador. Então, para chegar até o elevador Lacerda, isso tudo foi se transformando. E aí você pode desenhar como você quiser e como você imagina como essas transformações ocorreram, tá bom? Na página 38, vocês vão observar os elementos que compõem a paisagem urbana aí. Nós estamos vendo uma paisagem urbana e tem elementos que compõem essa paisagem. E aí nós temos o primeiro tópico. Descreva os elementos urbanos presentes na foto acima. Então, quais são os elementos que nessa foto existem aí? Bom, existem prédios, casas, ruas, pessoas. Posso dizer que tem carros? Não estou vendo, né? Em sua opinião,
esta é uma paisagem classicamente urbana? Por quê? É uma paisagem urbana ou é uma paisagem rural? Por quê? O que o crescimento urbano acelerado pode provocar na paisagem de uma cidade? Quando há um grande crescimento na região urbana, né, nas cidades, o que isso provoca na natureza? O que isso provoca na paisagem daquela cidade? Acontece a poluição, não é verdade? Acontece também o desequilíbrio, as pessoas acabam falta moradia para as pessoas, porque você imagina todo mundo chegar para essa zona urbana, né? As ofertas de emprego acabam sendo poucas, então tudo isso são consequências desse crescimento urbano acelerado, tá? E na página 39, vocês irão classificar as imagens de acordo com o que vocês aprenderam em naturais ou planejadas. Então, vocês vão observar as imagens e vão dizer se são cidades naturais ou cidades planejadas, tá bom, pessoal? Façam com muita atenção, façam com bastante calma, para que vocês possam revisar essa parte de geografia, esse conteúdo. E aí a minha dica vai: se você também ainda não concluiu o seu livro integrado de geografia, que nós concluímos na última aula, faça isso essa semana, para quando você me entregar o livro, as suas questões estejam prontas e que você também possa estudar, né? Ao mesmo tempo estar estudando, tá bom? Tá legal? Um beijo, fiquem com Deus.